Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais intensas da Bíblia sobre conflito familiar e, claro, sobre reconciliação, o reencontro de Jacó e Esaú. É uma história que tem de tudo: traição, um silêncio que durou 20 anos e um confronto que tinha tudo para dar errado, mas que se transforma em algo uau, completamente inesperado. Vamos descobrir juntos como 2 décadas de amargura simplesmente se dissolvem em um único momento. Pois é, essa é a grande pergunta que essa história coloca na nossa frente, né? Como é que se cura uma ferida tão antiga, tão profunda? É uma questão que com certeza ecoa até hoje na vida de muita gente. Para a gente sentir o tamanho da tensão, vamos voltar no tempo. 20 anos se passaram desde que Jacó enganou o irmão Esaú e teve que fugir. Agora, ele finalmente está voltando para casa. E não está voltando de mãos à banana, não. Tá rico, com uma família enorme. Só que tem um problema gigantesco no caminho. Esaú está vindo ao seu encontro com um exército de 400 homens. Imagina só a cabeça do Jacó, um verdadeiro turbilhão de pânico. Ele só consegue pensar nos piores cenários possíveis, e todos eles terminam em morte e violência. E vamos combinar, quando a gente olha para o fato de que tem um batalhão de 400 homens vindo na sua direção, dá para entender o desespero dele, né? A tensão é quase insuportável. Só que o Jacó não fica lá parado, esperando o pior acontecer. De jeito nenhum. Antes mesmo de encontrar o irmão, ele coloca em prática um plano super meticuloso. E não é só uma questão de logística, de proteger a família. É uma preparação espiritual, muito profunda. E o mais interessante aqui é a ordem dos passos que o Jacó segue. Ele não começa mandando presentes ou confiando na própria força, não. Primeiro vem a oração, colocando tudo nas mãos de Deus, depois ele trabalha em si mesmo, cultivando a humildade, e só então ele age no mundo exterior. É uma estratégia que vem de dentro para fora. E olha, essa parte aqui é a chave de tudo. A humildade do Jacó não era fraqueza, muito pelo contrário, era a sua arma mais poderosa. Num confronto onde todo mundo esperava orgulho, briga, vingança, Jacó escolhe uma arma que simplesmente desmonta o adversário: a submissão. E os presentes? Os presentes não eram qualquer coisinha não, eram extravagantes. Uma verdadeira fortuna enviada em várias levas. A ideia não era comprar o perdão de Esaú, mas sim mostrar o tamanho do arrependimento de Jacó. Cada rebanho que chegava antes dele era como uma mensagem clara dizendo: eu errei, eu sinto muito, eu venho em paz. E então, chega a hora da verdade. Jacó vê Esaú à distância. Os presentes já foram enviados, a família está segura mais atrás. Agora, tudo depende das próximas ações dele. E o que ele faz em seguida é, sem dúvida, o ponto alto da sua transformação. Ele se curva até o chão. Não uma vez, nem duas, mas 7 vezes. Na simbologia da Bíblia, 7 é o número da perfeição, da totalidade. Aquilo não foi um gesto de respeito qualquer. Foi um ato de humilhação total, completa, diante do irmão que ele tanto prejudicou. A descrição é muito vívida, né? Jacó, o patriarca, o homem que tinha lutado com o próprio Deus e vencido, agora se aproxima do irmão como se fosse o mais humilde dos servos. Esse ato físico é um sinal de uma revolução interna completa. Ou seja, aquelas 7 reverências eram a prova de uma mudança profunda. Com elas, Jacó estava dizendo adeus ao seu orgulho e assumindo de vez a sua culpa. Era um ato de cura emocional, que finalmente permitiu que ele vivesse a sua nova identidade, Israel, aquele que não precisa mais de truques para vencer. E agora o clímax. 20 anos de raiva guardada e de medo estão prestes a colidir. Os 400 homens de Esaú estão olhando, a família de Jacó está olhando. Tudo se resume a este exato momento. E tudo que Jacó temia, tudo que a lógica dizia que ia acontecer, é virado de cabeça para baixo. No lugar de uma espada, ele encontra um abraço. No lugar de palavras de ódio, ele encontra lágrimas de reencontro. É inacreditável. Então, como isso foi possível? A explicação aqui é profunda. Essa reconciliação não foi só humana, foi uma intervenção divina. O mesmo Deus que tinha transformado o coração de Jacó naquela noite de luta, também estava em segredo trabalhando no coração de Esaú no deserto. Aquele único abraço conseguiu o que anos de negociação ou batalhas jamais poderiam. Ele simplesmente reescreveu o futuro daquela família, quebrando o ciclo de conflito e abrindo um novo caminho de graça e perdão.
E a gente vê essa mudança até no jeito que Jacó fala. Ele não diz meus filhos. Ele se chama de teu servo e diz que sua família é um presente da graça de Deus. O enganador, ele foi embora. No lugar dele está um homem humilde, consciente de quem está no controle. Essa aqui é talvez a frase mais poderosa da história toda. Ao ver o perdão no rosto do irmão, Jacó vê um reflexo do perdão do próprio Deus. A reconciliação entre dois homens vira uma janela para algo muito, muito maior. Então fica claro que esse encontro não foi um acaso, não foi um golpe de sorte. Foi um evento cuidadosamente orquestrado por Deus com um propósito muito maior por trás de tudo. Deus foi o grande arquiteto por trás dos planos o tempo todo. Ele transformou Jacó, amoleceu o coração de Esaú e usou esse momento para garantir que a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó pudesse continuar sem ser destruída por uma briga de família. Isso nos leva a uma das lições mais profundas da história. Muitas vezes, a gente pensa no perdão como um presente que damos para quem errou, mas o maior beneficiado é quem perdoa. Esaú, ao perdoar, se libertou de 20 anos de amargura. Ele se tornou livre. E assim, a jornada de Jacó se completa. Ele começa sua volta para casa quebrado pelo medo, pela culpa, um fugitivo, e ele sai desse encontro transformado, reconciliado e, finalmente, firme na sua nova identidade como um príncipe de Deus. A história de Jacó e Esaú não é só sobre o passado, né? Ela nos desafia. Desafia a olhar para os nossos próprios impasses, para as nossas próprias feridas, e a nos perguntar se o mesmo poder que operou naquele deserto, tantos anos atrás, não pode de alguma forma operar hoje também.